Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começa o Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar, hoje, quinta-feira, dia 12 de julho de 2018, nós vamos falar de um assunto que não tem jeito de empurrar mais com a barriga, não tem jeito mais de ficar enrolando, que é o processo eleitoral que se avizinha rapidamente. Nós, na agência sindical, temos feito um esforço, dentro do que é cabível, para que o sindicalismo debata as eleições, estimule os trabalhadores a participar do processo eleitoral, para que não ocorra não se repita o fenômeno do Amazonas, na eleição para governador agora recente, e mais recentemente ainda, em Tocantins, onde brancos, nulos e abstenções superaram em muito o número de votos do candidato do governador eleito. Há muita descrença com a política e muita gente eu escuto dizendo o seguinte: não vou votar em ninguém, aí desfila todos os palavrões que tem direito, né? A gente compreende que há um desânimo em relação à política, o fígado está atacado, mas é preciso superar isso e ter uma participação efetiva, sobretudo dos trabalhadores e do movimento sindical. Para isso, convidamos hoje ao nosso programa o professor Celso Napolitano, que preside o DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, e a FEPESP, que é a Federação dos Professores no Estado de São Paulo. Ele é graduado em Matemática pela PUC de São Paulo e integra os quadros da Fundação Getúlio Vargas. Celso Napolitano, obrigado pela sua presença. Eu agradeço o convite, Franzinho. É sempre um prazer estar com você aqui e os seus telespectadores aí da Agência Sindical. Muito obrigado. Nós hoje passamos o programa ao vivo pela internet, pelo hot site da TV Agência Sindical. Sábado o programa será exibido na TV Comunitária de Guarulhos, canal 3 da NET, e na terça-feira em Brasília, no canal 12 da NET, da TV do Distrito Federal. Celso Napolitano, hoje tivemos uma reunião nos metalúrgicos de Guarulhos e se discutiu lá muito política, participação eleitoral, né? E os metalúrgicos são mais engajados, assim, está todo mundo interessado, já tem candidatos, uns são Lula, outros são Ciro, outros são Manuela, etc. Mas, de um modo geral, a população está muito ainda fria com relação às eleições. Como é que o DIAP pensa em engajar, digamos, o movimento sindical no processo eleitoral? O DIAP, lógico que defende o engajamento total do movimento sindical no processo eleitoral, como não poderia deixar de ser. E ele pensa nesse engajamento como sempre fez e como sempre atuou e agiu em todas as questões relativas à política nacional, política sindical, movimento do trabalho, etc. De municiar o movimento sindical e os principais dirigentes dos sindicatos e também os dirigentes políticos do maior número de informação possível, né? Sim. Porque nós consideramos que o trabalhador bem informado terá condições de formular um voto e de depositar na urna eletrônica, agora não é depositar, sim, digitar na urna, sim, eletrônica, um voto consciente e um voto que não agrida os direitos duramente conquistados e que agora, principalmente agora, estão sendo vilipendiados. Eu trouxe aqui alguns materiais do DIAP. Esse aqui é histórico, é uma cartilha, uma brochura, na verdade. Quem é quem do DIAP? Será que você não está do lado errado? E aí mostra aquela cena clássica do cabo de guerra, os trabalhadores puxando um lado, os empresários puxando o outro, que é uma cena, aliás, muito assim, típica até dos anos 80, né? Das ilustrações dos anos 80. E deve ser Laerte, né? Não é Laerte. Eu vi aqui, eu tentei identificar quem fez a charge, mas eu não identifiquei. Mas quem fez o prefácio foi nada mais nada menos que Carlos Castelo Branco. Castelinho, né? Um grande jornalista. Que era considerado o maior colunista político do Brasil. Tá, e depois teve o Quem Foi Quem na Constituição. Esse é o Quem é Quem, depois o Quem Foi Quem. A gente comenta daqui a pouco a respeito desse livro que causou furor nas eleições, deixou a Fife Domingos muito nervoso,
espero que ele já tenha se recuperado de 89 para cá, tenha dado tempo. Deixou o Afif muito nervoso, muita gente muito nervosa e muita gente contente. Né? Porque aqueles que apoiaram os interesses do empresariado brandiram esse livro para pedir dinheiro para ser financiado para a eleição. Para que ninguém tivesse dúvida sobre de que lado está. É isso mesmo. E o Delfim Neto foi um deles. E os nossos que tiraram 10, né, 9, 10, notas boas, evidentemente estiveram se credenciaram para pedir o voto dos trabalhadores. Lógico. Celso Napolitano, eu falo menos do que deveria com o Toninho, Antônio Augusto Queiroz, que é, digamos, o nosso homem em Brasília, né? Sim. Que é o diretor de documentação e muito, digamos, enfronhado no bom sentido nas ações lá do Congresso Nacional e da conjuntura, né? E o DIAP parece que está produzindo materiais sequencialmente, né? De orientação sobre as eleições. Tem alguma cartilha já publicada? Vai ser alguma cartilha nova? Não, o DIAP publicou uma cartilha recente de autoria do Toninho, do Antônio Augusto, sobre o processo eleitoral, e agora o sentido é produzir informações exatamente para poder municiar os sindicatos, para que informem os trabalhadores sobre o processo eleitoral e as condições de voto. O Toninho, que é muito sintético e muito objetivo, ele me disse o seguinte, que há 3 campos eleitorais no Brasil hoje mais ou menos definidos. O campo lulista, à esquerda, o campo bolsonarista, à direita, e um grande campo aqui meio no limbo, que é o centrão, dos desalentados e desacorçoados, desanimados e coxinhados, etc. Então eu quero crer que esse povo que está aqui no meio, que é a grande massa, tenderá a definir as eleições. Você pensa assim também? Parece que é uma boa análise do Toninho, né? Mas, na verdade, você tem aí, do lado da esquerda, com os lulistas também, no meu pensamento, outros candidatos que estão se credenciando desse lado. O campo da esquerda, né? Do campo da esquerda. E você tem, entre a esquerda e a direita, você tem o famoso centro, que todo mundo está querendo cobiçar, né? Sim. Que está, inclusive, sendo agora cortejado por Alckmin, por Álvaro Dias, pelas pessoas que não se identificam, não pretendem se identificar nem com a direita, nem com a esquerda. O Toninho tem uma posição no sentido de que vai haver uma polarização entre a esquerda centrada no Lula ou no candidato que ele indicar. Sim. Não nós DIAP, mas eu pessoalmente, eu particularmente, ainda aposto na candidatura do Lula. Eu acho que agora, neste momento, nós precisamos investir ainda na possibilidade de Lula ser candidato, porque eu não digo que uma eleição sem Lula seja fraudulenta. Se a gente disser que a eleição sem Lula é fraude, a opção que nos resta, se o Lula não for candidato, é anular o voto, que não tem sentido nenhum. Sim. Eu digo que a eleição sem Lula é uma eleição que vai carecer de legitimidade. Sim, desequilibrada, né? Desequilibrada, porque o Lula é o personagem principal do processo eleitoral brasileiro, do cenário político brasileiro, principalmente depois do golpe, principalmente depois desse governo desastroso que nós estamos tendo. Mas entre esse processo do Lula e o campo da direita exacerbada, que é o campo do Bolsonaro e desse pessoal todo, desse pessoal que não tem compromisso algum com a pátria, com a nação, só tem compromisso com o imperialismo, só tem compromisso com o mercado financeiro, etc., representado pelo Bolsonaro, representado pelos seus asseclas. Hoje estão falando em Janaína Pascoal, né? Janaína Pascoal que seria uma vice-presidente, etc., um absurdo. Entre esses tem um grande corredor, vamos dizer assim, que está sendo disputado por um grande número de candidatos. Hoje eu li, inclusive, algumas notas da imprensa dando conta que há uma articulação em torno, novamente, do nome de Fernando Henrique Cardoso. Perfeito. Né? Então, esse campo ainda será disputado. Só que o Toninho tem razão no sentido do agrupamento dos desalentados. Então, como você iniciou o programa muito bem, diga-se de passagem, falando sobre Tocantins e sobre Amazonas, nós teríamos a permanecer esse quadro praticamente 60%
de muros brancos e abstenções. É um absurdo. É um absurdo completo. E aí a disputa se daria em torno desses 40%. Tá. Então, o trabalho que eu penso, e que você também tocou no assunto, que principalmente os sindicatos devem fazer, é tirar desse bolo dos desalentados, dos desacreditados, 60%, um grande número de trabalhadores para se incorporar a um processo democrático e votar efetivamente no candidato que defenda os interesses do Brasil, os interesses da nação e, por conseguinte, o interesse do trabalhador. Sim, o chamado campo progressista. O chamado campo progressista, o campo nacionalista, o campo dos direitos, o campo que quer transformar efetivamente esse país numa nação que tem importância no cenário político, econômico, financeiro mundial. O que aconteceu no governo Lula, diga-se de passagem. Perfeito. Muito bem, me avisa o Eduardo que temos agora a nossa correspondente. Temos também a Ariane Soares, que daqui a pouco entra com as perguntas, jornalista da agência sindical, mas a Rita, jornalista também do Sindicato dos Engenheiros. Ela comenta a série de debates com pré-candidatos a presidente, a governador, que o sindicato promove a fim de conhecer as propostas e também levar as propostas do segmento da engenharia. Vamos ver a Rita e voltamos já, pode ser? Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Boa noite, Franzinha. É um prazer conversar com você e com os amigos que acompanham o Repórter Web dessa semana. Franzinha, o Sindicato dos Engenheiros no estado de São Paulo começou um ciclo de encontros com os pré-candidatos ao governo de São Paulo e à presidência da República. O primeiro convidado foi o Geraldo Alckmin, que é candidato a presidente pelo PSDB, participou do debate no dia 13 de julho e já temos aí uma agenda com vários candidatos que vai crescendo ao longo dos próximos dias. Na próxima segunda-feira, dia 16, às 15 horas, o candidato é o Aldo Rebelo, que disputa a presidência pelo Solidariedade. No dia seguinte, recebemos o Levi Fidelis, que também concorre à presidência da República pelo PRTB, e temos aí vários candidatos a governador na próxima semana e já para o início de agosto marcados, e vamos agendando conforme for compatível com a agenda também dos candidatos. O objetivo desses encontros, Franzin, é que eles possam vir ao CESP, falar das suas propostas para o Estado e para o país, para os engenheiros, mas também para o público em geral, porque os eventos são abertos à participação do público, e também ouvirem, responderem perguntas, dirimirem dúvidas sobre as suas posições, as suas propostas, e também receberem as propostas da engenharia para o país e para o Estado. Todos eles estão recebendo a nova versão da publicação do projeto Cresce Brasil, que tem foco na retomada da engenharia nacional. O documento aborda questões essenciais como Petrobras, petróleo, setor elétrico e Eletrobras, a fusão da Embraer com a Boeing, e também tem todo o acúmulo desse projeto que vem discutindo o desenvolvimento há muito tempo, há mais de uma década, e essas propostas e sugestões todas vão ser oferecidas aos candidatos para que eles as agreguem nos seus programas de governo. É uma oportunidade de participar do processo eleitoral de maneira mais efetiva, porque você tem proximidade com os candidatos, você consegue conhecê-los melhor, longe daquela produção de horário eleitoral na televisão, que sempre tem muito marketing. Então, tá aí o convite para todos que quiserem participar. É só acompanhar a agenda dos encontros pelo nosso site, que é o www.cesp.org.br, e vamos travar um bom debate pré-eleitoral para depois conseguirmos termos uma boa eleição com bons resultados que reflitam os interesses da maioria da população, das nossas necessidades de desenvolvimento e fortalecimento da democracia. Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Muito obrigado, Rita Casaro, jornalista que
falou desse ciclo importante que o Sindicato de Engenheiros vem promovendo aqui em São Paulo. O Sindicato de Engenheiros na Rua Genebra, ali ao lado da Câmara de Vereadores, centro de São Paulo. Eu vou acompanhar, eu estive no do Geraldo Alckmin parcialmente, vou acompanhar lá pela agência sindical alguns debates. Do Levi Fidelix eu faço questão de ir de aerotrem, tá? Acho que vou a pé, né, que ele perto, vou a pé da agência. Levi Fidelix, que figuraço, deve ser até divertido. Mas tem que a democracia é assim mesmo, tem que ter espaço para todo mundo. Muito bem, nós temos agora perguntas com a nossa jornalista Ariane Soares, ao nosso candidato, professor Celso Napolitano, presidente da FEPESP, depois vai falar de um jornal que ele trouxe aqui da entidade, e presidente do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Estamos falando de eleições, participação do sindicato no processo eleitoral, participação da classe trabalhadora, sabendo votar, não votar nos inimigos de classe, senão eles vão lá aprovar a terceirização, aprovar a lei trabalhista contra a gente. Vamos lá, Ariane? Vamos então dar início às perguntas. Muito boa noite, Franzin. Boa noite, Celso Napolitano. Noite, e a você também que nos assiste. A primeira pergunta que nós temos aqui é do Sebastião Soares, diretor de formação sindical e qualificação profissional da nova Central Sindical. Tiãozinho. Tiãozinho. Obrigado, Sebastião, pela pergunta. Ele diz assim, a divisão partidária do movimento sindical tem reflexos eleitorais? Falta coesão em torno de candidaturas únicas? Porém, antes da resposta do Celso, eu gostaria de pedir a você que nos assiste para que envie também perguntas para o nosso WhatsApp, 011 São Paulo, 97471 9071. 97471 9071. Agora sim, vamos seguir então com o Celso. Eu penso que a agenda que está sendo proposta pelo movimento sindical, nesta grande união de todas as centrais sindicais, está dando uma demonstração de coesão e de unidade, né? A agenda sindical é realmente uma grande demonstração desse fato de, então, estabelecer quais são as prioridades que devem nortear, tirando todas as divergências políticas, de ação, etc., mas são as prioridades que devem nortear o movimento sindical em termos unitários para orientar os trabalhadores nessa eleição. Começou isso de uma maneira muito significativa com o movimento dos metalúrgicos do Brasil inteiro e agora com esse movimento das centrais sindicais e essa agenda que está sendo divulgada de prioridades e deve ser divulgada por todo o movimento sindical para o conjunto dos trabalhadores. É uma demonstração de agora sim todas as correntes ideológicas, as correntes de pensamento do movimento sindical se unir num determinado ponto e numa determinada plataforma para que os candidatos se comprometam com ela e a partir daí orientarem os trabalhadores. Perfeito. A construção da unidade é um esforço permanente, um compromisso permanente da classe trabalhadora e dos dirigentes de classe. Ariane Soares, tem mais alguma pergunta para o professor Celso? Você pode encaminhar? Vamos então encaminhar a pergunta do Vitor Nuzzi, da Rede Brasil Atual. Mandou também pelo WhatsApp. Jornalista Vitor Nuzzi. Grande jornalista Vitor Nuzzi. Celso, você acredita que o movimento sindical priorizou em demasia a eleição majoritária e se descuidou do parlamento? Epa. Vê alguma perspectiva para que a bancada dos trabalhadores cresça na próxima eleição? A pergunta, o Vitor, grande amigo, eu agradeço a pergunta do Vitor, boa noite. A pergunta dele é muito importante, muito oportuna e significativa. Na eleição passada, eu creio que houve sim uma negligência, entre aspas, se eu posso dizer dessa maneira, do movimento sindical em relação à eleição proporcional à eleição parlamentar. O movimento sindical, na minha concepção, que concorda com a observação do Vitor, o movimento sindical preocupou-se muito com a eleição majoritária. Havia um grande risco naquele momento da Dilma não ser reeleita, já era um prenúncio do que aconteceu depois, né, de todo o processo golpista, etc. Então o movimento sindical, o movimento progressista se uniu em torno da candidatura de Dilma. Talvez avaliando que a candidatura de Dilma, sendo vitoriosa, levaria consigo também
a eleição da maioria dos candidatos progressistas, porém não foi isso que aconteceu. O movimento retrógrado, conservador e os nichos de participação elegeram e consagraram candidatos descomprometidos com toda a política que estava sendo defendida pelo movimento sindical. E isso deu no Congresso mais conservador, mais reacionário dos últimos tempos. E se concretizou com a eleição do Eduardo Cunha para a presidência da Câmara dos Deputados, o que foi uma das maiores tragédias que aconteceu nesse país. Perfeito. Obrigado, professor Celso. Nós estamos hoje tratando de sindicalismo e eleições, no sentido de que faz parte de uma série de iniciativas da agência sindical, sem querer dirigir ninguém, mas de estimular a participação das entidades sindicais e das entidades de trabalhadores, sobretudo, no processo eleitoral. Professor Celso Napolitano, recentemente nós derrotamos em Guarulhos um projeto vagabundo do MBL, Escola Sem Partido. Nossa. Conseguimos lá derrotar, mobilizamos o professorado, mobilizamos a sociedade e o vereador teve o juízo de deixar o projeto dele morrer na praia. Agora, tem um professor, vamos considerar a seguinte situação, tem um professor na sala de aula, um professor do nível médio, professor do nível superior, e um aluno pergunte na sala de aula: professor, eu estou em dúvida, que tipo de candidato eu devo votar? Quais as candidaturas que interessam ao estudantado, que interessam aos trabalhadores, ao povo de um modo geral? O professor, ele é proibido de dar essa opinião na sala de aula? Não, absolutamente. Ocorre que, bom, aí é uma concepção pessoal, né? Antes de mais nada, o projeto de escola sem partido, ele está sendo ele foi mal apelidado, mal denominado. Ele na minha opinião, ele deve ser chamado de o projeto da escola amordaçada. Tá. Né? Em Guarulhos virou apelido, logo os professores chamaram de lei da mordaça. Lei da mordaça, é a escola amordaçada mesmo. E ele acabou de ser derrotado também na Câmara Federal ontem. Aliás, eu nem sei por que esse projeto está sendo levado às diversas instâncias parlamentares, municipais, estaduais e federais, porque ele já foi considerado inconstitucional. Sim, sim. Então é um absurdo que as comissões de Constituição e Justiça dessas instâncias parlamentares ainda permitem com que esse projeto vá à votação, o que é uma verdadeira violência. No caso, em tese, que você colocou, Franzinho, o professor, ele efetivamente não pode ser de maneira nenhuma amordaçado no sentido de discutir política com os seus alunos. Agora, é muito complicado também, na minha opinião, e muito difícil que ele imita a sua opinião pessoal. Sim. É como você disse aí na abertura desse bloco. A agência sindical está fazendo esse tipo de serviço, prestando esse tipo de serviço, sem querer dirigir ninguém, absolutamente. Está no intuito de informar a população, informar cada vez mais. O professor tem que fazer, na minha opinião, na minha concepção, tem que fazer esse mesmo trabalho, discutir todas as nuances políticas com seus alunos e deixar efetivamente que a decisão fique a cargo do seu aluno em particular. Mas ele não deve se furtar a fazer a discussão. Inclusive, é uma ação, na minha opinião, de cidadania, de conscientização de cidadão e de político para a juventude. Professor Celso Napolitano, o que identificaria um candidato com o campo sindical e popular? Além de, naturalmente, se ele é um dirigente sindical, está escancaradamente identificada a sua origem e o seu compromisso. Mas nem todos que têm compromisso com a gente são dirigentes. Então, que características ou que programas e propostas você apontaria que, digamos, ajudassem a identificar esse candidato? Você colocou muito bem novamente, Franzinho. A questão é assim, acho que nós temos que fugir no campo partidário, no campo eleitoral, da questão simplesmente corporativa. Né? Então, eu como professor, eu não posso querer que os professores votem em candidatos que vão defender exclusivamente os interesses dos professores. Sim. Tem que haver, no caso, tem que haver uma conscientização e uma informação
por parte da população, dos professores, no caso da minha categoria, daqueles deputados, daquelas pessoas que pleiteiam, que se candidatam e pleiteiam um posto de deputado, senador, etc., mas que estejam comprometidos com os interesses da nação. Tá. E esses interesses da nação agora estão configurados nessa agenda sindical que está sendo priorizada, e mais ainda nas questões de soberania nacional, especificamente, né? De fazer com que esse país seja o mais liberto possível de todas as amarras dos poderes imperialistas, do mercado imperialista. Não é só o imperialismo na concepção antiga dos Estados Unidos, da América do Norte, absolutamente. É o imperialismo do mercado financeiro, do famoso mercado, esse ser abstrato, das grandes corporações, etc., que desejam conduzir os destinos do mundo, etc. Mas que haja esse comprometimento, o comprometimento com os interesses da nação, o comprometimento com os interesses dos menos afortunados, uma maior distribuição de renda, uma equalização de oportunidades para todos, que discuta a questão de gênero, que discuta a questão da diversidade sexual, todas as questões possíveis para que essa nação seja mais justa, e de uma maneira, e de todos tenham, na medida do possível, as oportunidades iguais de ascensão e de pleitear novas posições. Perfeito. A questão nacional, ao meu ver, é a questão que está acima de tudo. É o interesse nacional. Até outro dia, conversando com o Aldo Rebelo, fiz lá uma entrevista com ele e tal, depois eu disse: Aldo, programa de governo você baixa pela internet. Você baixa lá, quero um programa de governo para a Bolívia, tem, um programa para o Brasil, programa de educação tem. Mas, não, isso é importante. Mas mais importante a questão nacional é a defesa do interesse nacional. Aliás, para quem quiser entender um pouco como é que esse novo imperialismo que se referiu o professor Celso Napolitano, eu recomendo o filme Dedo na Ferida, do Silvio Tendler, que eu fui assistir segunda-feira, que era feriado, aproveitei, aqui na Rua Augusta, em que ele mostra muito depoimentos de Boaventura Santos, ministro da França, o ministro da Grécia, etc., falando desse imperialismo exercido pelo capital financeiro, que é avassalador e subjuga as nações, arrebenta com as fronteiras, etc. Temos que nos opor a isso, e ter parlamento forte e aliado é uma forma de nos ajudar. Aviso Edu que temos uma reportagem que foi ontem exatamente no Diese, a reunião das centrais sindicais que definiram o dia 10 de agosto como um dia do basta de desemprego, basta de ataques a direitos, basta de desarranjo institucional, basta de ataques ao Estado brasileiro. Vamos ver o que foi tratado e a gente volta já com o professor Celso Napolitano. Pode ser? Dirigentes da CUT, Força Sindical, GT-CTB, Nova Central Intersindical e CSP com Lutas se reuniram na sede do DIEESE em São Paulo. O objetivo foi organizar os atos em 10 de agosto, no chamado Dia do Basta. O combate à nova lei trabalhista, a defesa do emprego e da aposentadoria pública estão entre os eixos da mobilização. Claro que, independente disso, tem várias outras questões que cada sindicato, cada central vai mobilizar para que no dia 10 a gente possa ter um bom ato unitário. Além disso, a partir da madrugada já nós vamos propor paralisações dos locais de trabalho de 1 hora, 2 horas, para que toda a sociedade possa perceber a importância que tem a geração de emprego no nosso país. As centrais escolheram 10 de agosto porque a data está em sintonia com o calendário eleitoral. O dia 10 porque ele está 5 dias antes da inscrição dos candidatos a presidente da República. Dia 15 é o prazo máximo para inscrição. A partir daí o país vai decidir as candidaturas, né? Vai debater as eleições, vai debater o futuro do país. Então 5 dias antes, no dia 10, nós queremos colocar a agenda da classe trabalhadora. Em São Paulo, o grande ato será às 10 horas, em frente à sede da Fiesp, na Avenida Paulista, 1313. Cresceu a violência urbana, cresce a miséria, cresce a pobreza extrema, o desemprego explode, milhões e milhões de pessoas só conseguem encontrar bico como ocupação e uma fonte de rendimento. Então,
é hora do povo brasileiro se colocar na luta para dar um basta a esse desmonte e ao ataque aos nossos direitos. Para os sindicalistas presentes, a importância do ato é unir movimento sindical e trabalhadores em torno de um debate sobre a conjuntura que o país está passando. Independente da bandeira, nós vamos discutir e tentar mostrar o desmonte, exatamente para mostrar o desmonte que está tendo contra a classe trabalhadora. Uma nova plenária está marcada para o dia 25 de julho, no auditório do DIEESE, às 10 horas da manhã. Muito bem, muito bem. No dia 10 haverá, então, manifestações sindicais na linha de fortalecimento da agenda unitária da classe trabalhadora, defesa do geração de emprego, defesa dos direitos. Às 10 horas, ato em frente à Fiesp. E será que o SCAF vai estar lá? Porque ele poderia nos responder a seguinte pergunta: por que vocês jogaram pesado e acabaram com o custeio dos trabalhadores, mas mantiveram intactos os 19 bilhões do Sistema S, inclusive Sistema S que abastece a Fiesp para que não presta contas à sociedade daquele dinheiro, que, ao meu ver, é dinheiro público? Então, quem sabe lá em frente à Fiesp a gente possa fazer essa pergunta a ele, venha, desça lá com a sua entourage e venha nos responder. É que ele não pode mais estar lá, né? Ele está afastado. É? Porque agora ele é candidato. Né? Ah, é pré-candidato. Ele é pré-candidato. Ele se afastou da Fiesp. Estamos bem de candidato aqui no estado de São Paulo. João Dória, pelo amor de Deus. João Dória, Paulo Scaff. Estamos bem. Para todos os gostos. Estamos arrumados. Para quem já teve Mário Covas, né, teve Franco Montoro, complicado. Muito bem. Faz tempo que a gente não tem pessoas desse nível aqui. Né? Vamos lá. Ariano Soares, nossa jornalista da agência. Temos mais perguntas para o convidado, Celso Napolitano, professor Celso? Claro, vamos encaminhar. Mande as perguntas difíceis, que só fez as fáceis até. Vamos para a pergunta difícil. A pergunta do Robson Gilgazola, jornalista da FEComerciários, e ele diz assim: como renovar o Congresso Nacional com a perspectiva de elevado número de abstenções, votos nulos e brancos nas eleições de outubro? Você apontaria alguma alternativa para evitar reeleições? Um grande abraço. Um abraço ao Gazola, grande amigo também, há tempo que eu não o vejo, e obrigado pela pergunta. Bom, acontece que as perspectivas, Gazola e amigos internautas, são sombrias, não são as melhores possíveis. O DIAP aponta um estudo em que identifica que a renovação do Congresso esse ano tende a ser uma das menores dos últimos tempos. Lamentavelmente. Lamentavelmente. O número de candidatos à reeleição é o maior de todos os tempos. A perspectiva é que haja, por exemplo, no Senado, 93%, vai renovar 2/3, mas 93% tenderão à reeleição. E na Câmara dos Deputados também, de 408 a 480 deputados tentarão a reeleição. E pela conjuntura atual e pelas regras políticas atuais, com uma campanha muito pequena, muito curta, de 16 de agosto até 6 de outubro, basicamente a campanha, muito curta, não vai haver possibilidade de fixar, segundo a opinião dos técnicos do DIAP, Toninho e os companheiros lá do DIAP, não vai haver possibilidade de reter na imagem da população, no semblante da população, novos nomes. Sim. Então, acontecerá aqui a grande possibilidade de reeleição dos membros do Senado. Não podemos esquecer que do Senado, da Câmara dos Deputados, não podemos esquecer que um gabinete de deputado tem uma verba de R$80 mil por mês, né? Tem assessoria, etc., e ele disputa a reeleição na posse do seu mandato. Ele já tem um nome conhecido, e a perspectiva também de que a renovação que vai haver pode se dar em cima de nomes que estão ligados aos atuais deputados, ou governadores, ou prefeitos, na candidatura de parentes, filhos, esposas, etc. E além da candidatura de celebridades, né? Então, as perspectivas eleitorais, segundo o DIAP, não são, em termos de renovação, não são muito animadoras, não. Por isso que o movimento dos trabalhadores tem que
o movimento sindical dos trabalhadores tem que atuar no sentido de alertar aos seus representados, aos trabalhadores, para saírem dessa letargia ou daquele senso comum de que político não presta, eu já estou desanimado, eu não vou votar, eu não quero saber de política, etc. Porque essas pessoas, desse grande conglomerado que você identificou aí, essas pessoas é que vão fazer diferença na eleição. Tá, perfeito. Eu quero crer, professor, que a gente precisa, então, antes de dizer assim, quem eu vou votar, em quem eu não devo votar, né? É um exercício antigo que a gente faz. Então, eu quero crer, queria ver se você está de acordo, que nós não devemos votar em quem apoiou a terceirização, certo? Sim. E aí tem que identificar quais foram os deputados e senadores. Então, você citou esse material que eu trouxe aqui, que foi um jornal da FEPESP, que nós lançamos na época das reformas trabalhistas, reforma da Previdência. Aqui nós colocamos uma grande tabela dos deputados e como eles votaram em algumas questões dos trabalhadores, para que os próprios professores fossem acompanhando as votações. Então, PEC 55, reforma do ensino médio, terceirização, trabalho intermitente, reforma trabalhista. Nós fizemos aqui um simulacro do quem foi quem na Constituinte que você colocou. Mas aqui para o Estado de São Paulo? Para o Estado de São Paulo, lógico. Então, tem os 71 deputados aqui, os partidos, o telefone, o e-mail do gabinete e como ele está votando, como ele estaria votando para que eles fossem pressionados. A nossa ideia agora é pegar esta tabela e como o DIAP fez em 88 na Constituinte e dar nota para os deputados. E aí nós vamos identificar quem votou a favor dos interesses da nação e dos trabalhadores e quem votou contra os interesses da nação. Veja, como eu disse, é mais amplo do que o próprio corporativismo. Por exemplo, a questão da PEC dos gastos. É um absurdo, né? É um absurdo. Isso compromete todo o desenvolvimento da nação, né? Compromete a soberania do país. Então, além das questões referentes aos trabalhadores, nós vamos separar como os deputados votaram em questões de interesse efetivo da nação contra esse imperialismo, esse moderno imperialismo do famoso mercado, do mercado financeiro, do conglomerado financeiro, e aí orientar todos os professores para ir, como você colocou, na sala de aula, nos grupos em que participa, já que o professor é um formador de opinião também, para que ele possa também orientar a população, os alunos, para que sejam os multiplicadores de como se deve votar ou, como você também falou, como não se deve votar. Porque, só para, sem querer me estender demais, mas já me estendendo, eu não sou muito adepto de só divulgar as pessoas em quem nós não devemos votar. Porque, como eu disse no começo, há algumas pessoas até que se vangloriam desse fato. Ah, não, eu votei por isso e tal, então eu mereço. Então, a gente tem que também divulgar os deputados e aquelas pessoas que se comportaram de maneira decente, que se comportaram de maneira a favorecer um projeto de nação, de desenvolvimento de nação. Então aí nós vamos colocar todas as notas e a população tira a sua conclusão. Perfeito. Não podemos ser estreitos, né, e bater carimbo, porque aí senão você fica dogmático e seita, né? E o negócio de seita não dá certo com política, com processo político, são coisas, universos diferentes, dinâmicas diferentes. Já queria conversar com o Celso Napolitano para quando esse material estiver pronto, ficar pronto, passar para a agência, para a gente repercutir, de lá para o Paulete, que é jornalista que trabalha na casa, passar para a gente poder fazer a divulgação na agência e esparramar também em outras áreas do sindicalismo. Bom, me avisa o Edu que tem um intervalo da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Vamos à mensagem UGTista e voltamos já já com o repórter sindical. Vamos lá? Patá, esse ano é um ano eleitoral. É necessário que o movimento sindical una forças e tente equilibrar esse desequilíbrio que nós vimos o ano passado no Congresso Nacional? Com certeza absoluta, foi um dos temas, inclusive, na abertura do Congresso, que a arma mais importante que temos é o voto. E, com certeza, esse último Congresso foi um dos piores congressos que o Brasil, infelizmente, teve. Tivemos a infelicidade
de perdermos nas eleições últimas mais de 40 representantes dos trabalhadores. E aproveitaram com certeza dessa situação e utilizaram a cartilha ultraliberal, que é aquela que prega, inclusive, não existir sindicatos, que prega a negociação direta trabalhador com empregado, num Brasil que tem milhões de pessoas na informalidade, na precariedade, com discriminação racial, não ter sindicato. Esse seria, na realidade, um crime gravíssimo ainda de lesa pátria. E com certeza é um momento de conscientizar-nos. Não podemos mais errar em ter pessoas que ocupam a presidência da República e vários cargos importantes para dilapidar o nosso país, tirar os nossos sonhos, tirar a possibilidade dos nossos filhos estudarem, matar a nossa saúde. A saúde do Brasil é doente. Chega, o Brasil é maravilhoso, o povo brasileiro é extraordinário, não merecemos esse desrespeito. Então a eleição desse ano com certeza vai ser um marco, porque nós vamos com certeza absoluta colocarmos lá na Câmara dos Deputados, no Senado, nos estados como governadores e no país como presidente, pessoas que tenham 4 características importantes. Tem que estar longe da corrupção. Não pode ter um fio de cabelo perto da corrupção. Tem que ter pessoas que tenham capacidade de gestão e gostem do povo, tenham sensibilidade ao povo e às demandas da sociedade e principalmente gostem do cheiro do povo. Muito bem, eu quero mostrar aqui um outro material importantíssimo, histórico material do DIAP junto com a Oboré. Boré, Serjão, João Guilherme, Marisa, Jäger, tantas pessoas boas do campo progressista que atuavam nessa importante célula, né, de assessoria sindical e de produção de materiais de comunicação. Eu peguei aqui no intervalo, corri rapidinho aqui e vi, por exemplo, Fernando Henrique tirou média 5. Ele é senador na Constituinte. O Geraldo Alckmin tirou 7. Veja só, foi bem o Alckmin, hein? O Alckmin era deputado. Alckmin era o Geraldinho do MDB Geraldinho. autêntico. Autêntico. E o Afif tirou 0. O Guilherme Afif Domingo, glorioso. Que, aliás, acabou com a candidatura dele naquele momento à presidência da República. Ele estava na liderança e depois que foi divulgado a nota e como ele votou pelos interesses dos trabalhadores, a candidatura dele foi para baixo, né? E ele acho que chegou em praticamente o último lugar naquela eleição. Caiu a máscara. E o homem que está preso lá em Curitiba tirou 10, tá? O Lula, Luiz Inácio. Então, interessante. Luiz Inácio foi constituinte. Tá? Foi constituinte. É interessante. E do PMDB, o único que tirou nota 10 foi o Chico Amaral. É verdade. Deputado de Campinas, advogado, trabalhista. Era advogado trabalhista, ajudou muita gente na época da ditadura, ajudou a tirar muita gente da cadeia. O Chico Amaral sempre conta essa história. E como eu te disse, havia deputados tipo o Delfim Neto que tiraram nota baixa e se vangloriavam disso, dizendo, não, é verdade, eu defendo os interesses da classe empresarial, industrial, dominante, e pediu dinheiro para a classe industrial para se reeleger. Pois é. Porque o Brasil, o Congresso Nacional tem que ser um espelho da população, né? Sim. A questão é que a pessoa tem que ser autêntica, ela não pode fazer um discurso na porta de fábrica e depois votar de outra maneira lá no Congresso Nacional. Então, nesse caso, o Delfim Neto até pode ser elogiado pela honestidade. Não dá para pedir voto para ele, lógico. Mas ele naquela época não fez 2 discursos. Não foi um estelionatário eleitoral. É verdade. Muito bem. Aliás, louve-se, a gente pode discordar do Delfim Neto, mas há 2 coisas inquestionáveis nele. Primeiro, o brilho, a inteligência dele, né? E segundo, a sua coerência indiscutível, né? Então, você tem que respeitar a gente assim, embora você discorde. E foi um grande interlocutor do Lula no Congresso Nacional e depois, inclusive, no governo do Lula. É verdade, ajudou no momento importante para o país. Nos avisa o Edu que temos mais perguntas, então eu queria ver se a Ariane Soares pode encaminhar perguntas ao Celso Napolitano, presidente do DIAP, da Federação dos Professores do Estado de São Paulo, a FEPESP, e que hoje está aqui conversando com a gente sobre como é que nós podemos, do movimento sindical, dos trabalhadores, ter uma presença mais ativa no processo eleitoral, eleger mais gente nossa e desautorizar pelo voto esses estelionatários que vão na porta de fábrica pedir o voto do trabalhador e chegando lá no Congresso, vota a favor da lei das terceirizações, vota a favor da reforma trabalhista e contra o custeio sindical
para quebrar a perna das entidades de classe. Vamos lá, Ariane? Pergunta de Val Gomes, mandou também pelo WhatsApp. Val Gomes, ele é jornalista, assessor de comunicação dos sindicatos metalúrgicos de São Paulo e também da confederação da categoria. A pergunta dele é: quais partidos merecem o voto da classe trabalhadora? Eita, pergunta difícil. Agradeço também. Eu agradeço a pergunta do Val Gomes, brilhante jornalista. Essa é quase a pergunta de $1 milhão, né? Como você disse, a Ariane deixou a difícil para o fim. É uma questão muito complicada. Eu penso que você estava dizendo aqui no intervalo que programa de governo nós tiramos pela internet. Baixa na internet. Baixa na internet o programa de governo, assim como muita gente está baixando tese de doutorado, etc. e tal. Programa de partido também, né? Programa de partido baixa na internet. E programa de partido é basicamente, aqui no Brasil, não há muita diferença entre um e outro. Então, eu acho que eu penso que há que pesar efetivamente qual é a atuação partidária. Sim. Né? Atuação partidária no Congresso Nacional. E não só aqueles partidos que são guarda-chuvas para que as pessoas que se elegem por eles defendam os interesses próprios. Então, há que ter uma orientação programática definida e os deputados e senadores, parlamentares que se elegerem por esse partido têm que seguir essa orientação programática. Se fugir da orientação programática, a lei eleitoral, a lei partidária, preconiza a possibilidade de ele ser expulso e até perder o mandato. Então, há que cobrar a coerência do partido com relação aos principais princípios e premissas de que esse partido estabelece e se compromete perante a opinião pública. Perfeito. Professor Celso Napolitano, hoje presidente do DIAP também, hoje nós estamos aqui falando dessa participação sindical, popular, dos trabalhadores no processo eleitoral. Falou da cartilha, inclusive, que o DIAP está produzindo. Os sindicatos, no caso dos professores, né, é claro, existe a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada ruralista, não tem uma bancada da educação. Aliás, eu acho que nem deva ter, porque os parlamentares devem ser comprometidos com o interesse geral da nação e com as suas particularidades. Mas no caso do professorado, vocês têm candidatos que são mais próximos, terão candidatos mais próximos, orientarão, não um nome, mas em torno de projetos, de propostas, ou isso está muito vago? Aliás, tem a bancada da educação, sim. A bancada do livro, a bancada contra a educação, infelizmente. A bancada que defende os interesses dos privatistas e dos mercantilistas do ensino. Foi interessante você tocar nesse assunto, Francisco. Sim, sim. É a bancada que realmente estabelece legislações e leis que facilitam a entrada, por exemplo, do capital estrangeiro na educação do Brasil. Foi muito interessante você tocar nesse assunto, que me deu a oportunidade de colocar essa questão. Agora mesmo nós estamos tendo novamente um processo de demissão em larga escala de um grande número de professores do ensino superior, provocado exatamente por esses grandes conglomerados do ensino. É o Grupo Laureate, que é um grupo estrangeiro, um grupo dos Estados Unidos da América do Norte, que está sediado em Baltimore e que entrou aqui no Brasil adquirindo diversas universidades e centros universitários de grande prestígio. Por exemplo, compraram que escolas? Aqui em São Paulo, compraram uma universidade muito prestigiosa, que é a Anhembi Morumbi, que é grande, e um centro universitário, que é o Centro Universitário da Faculdade Metropolitanas Unidas, a FMU. E no Rio Grande do Sul, por exemplo, estão adquirindo escolas comunitárias, que eram os esteios lá, né, do processo educacional do Rio Grande do Sul. Nós temos também o grande conglomerado Croton-Anhanguera, que é o grupo que detém o maior número de alunos do universo, tirando chineses, lógico. Mas ele tem o número de ele atende 1 milhão de alunos, e que inclusive estava à beira de ser o monopolista da educação nacional quando estava adquirindo a Estácio.
e que foi impedida pelo CAD. CAD. Agora está fazendo uma ofensiva no ensino básico e adquiriu a Somos. Sim. A Somos é uma empresa que tem várias escolas de ensino básico e, o que é pior, é proprietária de várias editoras. E as editoras produzem materiais didáticos que são comprados pelo governo federal e pelos municípios. Sim, sim. Nós corremos o risco de ter cartilhas e de ter livros e de ter conteúdos unificados no Brasil inteiro, né? Produzidos por esses grandes conglomerados internacionais que têm interesses financeiros, que têm ações na Bolsa de Valores, ações pulverizadas, que vendem ações em Nova York e cujo objetivo primordial é o lucro, que não tem interesse nenhum com a educação, com a qualidade de ensino do Brasil. Muito pelo contrário, tem interesse em formar uma juventude que não tenha o sentido crítico, daí a lei da mordaça, sim. que não tenha o sentido de civilidade e muito mais, que tenha sim um sentido de ser colonizado, né? Que aí é patriotismo zero, nacionalismo zero. Nacionalismo zero e é uma agressão à soberania nacional, porque é uma juventude que não vai ser qualificada para disputar os melhores postos, muito pelo contrário, eles estarão fadados a cumprir atividades modorrentas, atividades entediantes e atividades secundárias. Porque é exatamente isso que o grande capital financeiro internacional quer, né? Bolsões no mundo que possam servir como força de trabalho barata. E, principalmente agora, investindo na educação básica, corremos o risco, principalmente, de ter esses jovens sendo manipulados e sendo doutrinados por cartilhas unificadas. O grande folclorista, né, da política nacional, o Enéas, falava em livro único. Eu penso que até que ele vaticinou essa questão, né? Ele foi um grande profeta, porque agora somos esses grandes grupos financeiros, mais Fundação Lehman, mais a Itaú, o Grupo Itaú, mais o grupo da Viviane Sena e tal, estão querendo introduzir um pensamento único na educação nacional. Desculpa se eu fugi da pergunta, mas foi um grande elemento para que a gente possa discutir essa questão. É importante esse depoimento. Eu pergunto, professor, porque o fim da picada, quando você tem banco se metendo na educação, né? Se você pegar lá a comédia do Dante, tem banqueiro lá num dos círculos do inferno, não me lembro qual círculo que é, mas lá atrás o Dante já sabia que tipo de serviço ao mundo essa gente prestava. Imagine eles com poderes e articuladamente atuando na educação. Te pergunto, eles financiam deputados e senadores? Sim. Mas isso é constatado nas prestações de contas? Sim. Aliás, um dos serviços que o DIAP poderá prestar e certamente fará, porque tem inclusive lá na própria página do DIAP, é identificar quem são os grandes financiadores das campanhas. Né? Agora, um pouco menos influenciado, porque a lei eleitoral mudou, né? Mas até a última campanha nós sempre identificamos quais são os grandes financiadores. E esses grupos de educação, além de financiar esses deputados, oferecem a oportunidade a eles de poderem divulgar as suas ideias para os alunos. Então são grandes grupos que tem um grande número de estudantes e esses deputados, senadores, etc., têm a possibilidade de fazer a sua propaganda e o proselitismo político para esse jovem. É muito importante que você, que nos acompanha, procure saber quem financiou o deputado, o senador, o governador, etc. Porque, como diz o povo, quem contrata a banda escolhe a música. É verdade. Né? Então, se eles financiam, depois eles vão lá dizer assim, você toca aqui chorinho, não, você toca aqui tecnobrega, toca aqui mela cueca, etc, essas músicas vagabundas que eles contrataram a banda, então eles vão escolher o repertório, né? Nós temos que ficar atentos a isso. Isso eu estou fazendo aqui, fazendo galhofa, mas é um assunto extremamente sério e complicado. O Edu nos avisa que é o momento do arquivo sindical. Olha, falando de educação,
o ex-presidente, né, do Sindicato dos Especialistas em Educação do Ensino Público do Estado de São Paulo, o Sinesp, né, hoje é Luiz, o presidente, João Alberto Rodrigues, falou em 2013, numa entrevista. O que será que ele falou? Vamos ver? Vamos lá? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. O Câmara Aberta Sindical está aqui no Sinesp, o Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público do município de São Paulo, para conversar com João Alberto Rodrigues, que é o presidente da entidade. A gente veio conversar sobre a PEC 555, que trata da contribuição dos aposentados da categoria. João, dia 20, os servidores realizam um grande ato em Brasília em defesa da PEC 555 de 2006. Explique, então, direitinho do que trata essa PEC e por que o sindicato apoia. Nossa saudação, telespectadores do Câmara Aberta Sindical. Mais uma vez é um prazer estar junto com vocês. O Sinesp tem acompanhado desde o início a tramitação da PEC 555, que trata da isenção da contribuição de aposentados à Previdência. Né? Uma contribuição que não tem nenhum sentido, né? Ela não reverte em nada depois que o trabalhador dedicou uma vida inteira à sociedade, ele tem que continuar contribuindo para receber benefício nenhum. É a única contribuição para a qual você não tem nada a receber de volta. Então o Sinesp está na organização da Frente São Paulo pela aprovação da PEC 555 e iremos em caravana a Brasília no dia 20, levando a nossa diretoria, os nossos conselheiros, os aposentados, para fazer uma pressão para que o presidente da Câmara tenha a sensibilidade de colocar a PEC na pauta, para que ela seja votada e que seja terminada essa injustiça de cobrança dos aposentados de contribuição previdenciária. A campanha salarial começa no dia 14 com a realização da Assembleia Geral da categoria. Quais são as principais reivindicações dos especialistas no ensino municipal? O Sinesp tem, como todos os servidores aqui do município de São Paulo, a data base no dia 1º de maio. Então nós estamos dando o pontapé inicial na organização da categoria para a preparação da nossa pauta de reivindicações. Né? Nós temos a questão de valorização salarial dos gestores, nós temos a questão de uma tabela específica necessária para os gestores, as condições de trabalho, a qualidade da educação, passando pela inclusão, pelo trabalho com as pessoas deficientes que estão dentro das unidades de trabalho. Então é uma pauta extensa que vai ser definida nessa Assembleia do dia 14, que a gente espera contar com a presença da categoria em massa para a gente tirar os pontos principais a serem levados ao governo. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical. Temos 1 minuto para as considerações finais do nosso convidado, professor Celso Napolitano, presidente da FEPESP e do DIAP. Professor, contigo a palavra. Eu, nesse tempo que me resta, só queria pedir desculpas se eu me alonguei um pouco demais nas respostas, mas o tema é muito abrangente e muito desafiador. E, novamente, parabenizar a agência sindical, o Franzinho, os companheiros aqui, pelo excelente trabalho que fazem e agradecer e me colocar sempre à disposição para o que for preciso. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a sua presença e, para terminar, dizer, não caia nessa de abstenção, não caia nessa de voto branco, de voto nulo, que você só vai favorecer a corja. Use o seu voto de forma consciente para... Se o deputado ou o senador, o deputado e senador se conduziram bem, etc., foram decentes, vote, reeleja. Agora, se fazem parte desses que votaram a favor da terceirização, da lei trabalhista, também estavam alinhados para votar a favor da Previdência, que apoia Michel Temer, Padilha, essa coisa toda, essas bandaleiras que estão acontecendo no Ministério do Trabalho, vote contra. Faça assim uma faxina, né? E usando assim o governo Montoro aqui na época, que tinha uma campanha no governo dele, dizia o seguinte: jogue o lixo no lixo, jogue o lixo político no lixo, use o seu voto para esse fim. Um abraço a todos e a todas e até quinta-feira que vem com um novo Repórter Sindical. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.